Você sabia que a hora exata em que você deita para dormir pode ser um dos maiores segredos para viver mais e com mais saúde depois dos 70 anos? Parece algo simples, não é? Mas a verdade é que muitos de nós passamos anos a lutar com noites mal dormidas, a sentirmos-nos exaustos, sem energia para as coisas que amamos e sem perceber que a chave para mudar tudo isso pode estar num ajuste tão pequeno quanto a hora de ir para a cama. Quantas vezes acordou sem se sentir realmente descansado, com aquela sensação de que não importa o quanto dormiu, ainda não foi suficiente? Essa realidade dolorosa, de noites agitadas e dias arrastados, afeta a nossa memória, o nosso humor, a nossa disposição para socializar e até a nossa capacidade de desfrutar das pequenas alegrias da vida. O que muitos não sabem é que um horário específico, revelado por médicos e estudos científicos, pode literalmente transformar a sua saúde, otimizando o seu sono e, consequentemente, prolongando a sua longevidade. Nesta conversa de hoje, vamos desvendar não só qual é esse horário ideal, mas também vamos explorar 5 hábitos simples, mas poderosos, que, combinados com a hora certa de deitar, vão ajudá-lo a dormir melhor, a prevenir a perda de memória, a melhorar a sua disposição e a sentir-se verdadeiramente rejuvenescido. Fique comigo até o final, porque vou revelar algo que realmente vai surpreender você e que pode ser o elo perdido para as suas melhores noites de sono. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto crucial. A hora certa de deitar, especialmente para quem já passou dos 70 anos. Imagine o nosso corpo como um relógio de parede muito antigo e sofisticado, que chamamos de ritmo circadiano. Este relógio interno regula tudo, desde a nossa temperatura corporal até a libertação de hormonas importantes, como a melatonina, que nos prepara para o sono. Com o passar dos anos, este relógio, embora ainda funcional, pode ficar um pouco mais sensível e menos robusto. Aquilo que antes não nos afetava, como uma noite de sono irregular ou ficar acordado até tarde, pode agora ter um impacto muito maior na nossa saúde e bem-estar. Para nós, que já celebramos mais de 7 décadas de vida, o alinhamento com este relógio circadiano torna-se absolutamente vital. Os especialistas, baseados em inúmeras pesquisas e observações clínicas, têm vindo a apontar para uma janela de tempo específica que se mostra a mais benéfica para o nosso corpo e mente. E aqui está a revelação do médico. Para otimizar o sono e impulsionar a saúde e a longevidade após os 70 anos, o ideal é procurar estar na cama e com os olhos fechados entre as 21 horas e as 22 horas, ou seja, entre as 9 e as 10 da noite. Eu sei que para muitos isso pode parecer cedo, especialmente se está habituado a ver as notícias ou a sua série favorita. Mas permita-me explicar o porquê. É durante este período que o nosso corpo, naturalmente, começa a produzir e a libertar melatonina de forma mais eficaz. Ao deitarmos, antes ou durante esta janela, estamos a trabalhar a favor do nosso corpo, em vez de contra ele. Estamos a permitir que o processo natural de indução do sono ocorra sem interrupções, o que leva a um sono mais profundo, mais reparador e, em última análise, a um despertar mais energizado. Pense na diferença que faz um sono que realmente descansa, em vez de um que apenas preenche horas. Um sono de qualidade não é apenas sobre a quantidade de tempo que passamos na cama, mas sim sobre a qualidade desse tempo. E começar a dormir mais cedo, alinhando-se com o pico natural de melatonina, significa que as fases mais importantes do sono, como o sono REM e o sono de ondas lentas, que são cruciais para a recuperação física, a consolidação da memória e a regulação emocional, podem ocorrer de forma mais eficaz. Se deitamos muito depois das 22 horas, é como se tivéssemos perdido o comboio da melatonina.
O corpo até pode conseguir dormir mais tarde, mas a qualidade desse sono já não será a mesma, e podemos acordar a sentir-nos mais cansados do que quando nos deitamos. Então, a primeira e talvez mais importante ferramenta que podemos usar é esta: um horário de sono consistente. Não se trata apenas da hora de deitar, mas de tentar manter o mesmo horário para deitar e para acordar todos os dias, sim, mesmo ao fim de semana. Eu sei, aos fins de semana apetece relaxar e ficar na cama até mais tarde, mas pense assim: o seu ritmo circadiano não sabe que é sábado. Ele funciona melhor com consistência. Quando alteramos drasticamente o nosso horário de sono aos fins de semana, estamos a criar o que chamamos de jet lag social, e os efeitos são muito semelhantes aos de viajar para outro fuso horário, mas sem sair de casa. Pode causar cansaço, dificuldade de concentração e até impactar o nosso sistema imunitário. Para começar a implementar este hábito, pode tentar ajustar a sua hora de deitar gradualmente. Se costuma ir para a cama às 23 horas, tente adiantar 15 minutos a cada noite até chegar à sua nova hora ideal entre as 21 horas e as 22 horas. Não precisa de ser uma mudança radical de um dia para o outro. Pequenos passos, feitos com consistência, levam a grandes resultados. E lembre-se, a hora de acordar é tão importante quanto a de deitar. Definir um alarme para uma hora consistente todas as manhãs, mesmo que não precise de acordar para trabalhar, ajudará a cimentar este novo ritmo. Este primeiro hábito, o de respeitar o nosso relógio interno e estabelecer um horário de sono consistente, é a base para tudo o resto. Agora que entendemos a importância de deitar na hora certa e manter a rotina, vamos falar de algo igualmente poderoso que muitos de nós subestimamos, mas que tem um impacto gigantesco na qualidade do nosso sono: o ambiente onde dormimos. Agora que entendemos a importância de deitar na hora certa e manter a rotina, vamos falar de algo igualmente poderoso que muitos de nós subestimamos, mas que tem um impacto gigantesco na qualidade do nosso sono: o ambiente onde dormimos. Pense no seu quarto como o seu santuário de descanso. Ele deve ser um convite ao sono, um lugar onde o seu corpo e mente se sintam seguros e relaxados para se desligarem do mundo. E o que isso significa na prática? Primeiro, a escuridão. Parece óbvio, mas muitas pessoas não percebem o quão sensíveis os nossos olhos são à luz, mesmo com as pálpebras fechadas. A luz, mesmo que fraca, pode interferir na produção de melatonina, a hormona que nos ajuda a dormir. O seu quarto deve ser o mais escuro possível. Use cortinas blackout, persianas ou, se necessário, uma máscara de olhos. Pense em como o seu corpo interpreta a luz. É um sinal de que é dia, de que é hora de estar acordado. Mesmo a pequena luz do carregador do telemóvel ou a luz do despertador digital podem ser suficientes para atrapalhar a qualidade do seu sono sem que perceba. Experimente bloquear todas as fontes de luz e veja a diferença. Segundo, a temperatura. Já reparou como é difícil dormir quando está muito calor ou muito frio? Para a maioria das pessoas, a temperatura ideal para dormir situa-se entre os 18 e os 20 graus Celsius. Quando adormecemos, a nossa temperatura corporal baixa naturalmente. Um quarto demasiado quente impede este processo e pode levar a um sono mais agitado. Um quarto demasiado frio pode ser desconfortável e também perturbar o sono. Ajuste o termostato ou use roupa de cama adequada à estação. E, se for necessário, abra um pouco a janela para arejar o quarto antes de deitar. Terceiro, o silêncio. Ruídos inesperados ou constantes podem ser um grande inimigo do sono, especialmente para quem já tem o sono mais leve. Se vive numa zona barulhenta ou se o seu parceiro ressona, considere usar tampões para os ouvidos
ou uma máquina de ruído branco, que pode ajudar a abafar outros sons. O ruído branco cria um ambiente sonoro constante e calmante que o seu cérebro aprende a ignorar, permitindo-lhe dormir mais profundamente. Quarto, o conforto. O seu colchão e as suas almofadas são os seus grandes aliados. Colchões antigos e deformados, ou almofadas que não dão o suporte adequado, podem causar dores no corpo e fazer com que se vire e revire a noite toda. Investir num bom colchão e almofadas pode ser um dos melhores investimentos na sua saúde e qualidade de vida. Pense no tempo que passa na cama. Vale a pena ter o máximo conforto. E agora, passemos a um outro hábito vital que, juntamente com o ambiente, pode sabotar ou potenciar as suas noites de sono: a alimentação e a hidratação antes de deitar. O que comemos e bebemos nas horas antes de ir para a cama tem um impacto direto na forma como o nosso corpo se prepara para o descanso. É fundamental evitar refeições pesadas muito perto da hora de deitar. Imagine o seu corpo a tentar digerir um bacalhau com natas ou uma feijoada completa enquanto tenta entrar no modo de descanso. É uma luta que ele não precisa de travar durante a noite. Tente fazer a sua última refeição substancial pelo menos 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Se sentir fome mais perto da hora de deitar, opte por um lanche leve e de fácil digestão, como uma banana, que é rica em magnésio e potássio, ou um iogurte natural. A cafeína é um inimigo óbvio do sono, mas o que muitos não sabem é que o seu efeito pode durar muito mais tempo do que pensamos, especialmente à medida que envelhecemos. A metabolização da cafeína torna-se mais lenta com a idade, o que significa que aquele café das 3 da tarde pode ainda estar a circular no seu sistema quando estiver a tentar dormir às 9 da noite. Tente limitar o consumo de cafeína a, no máximo, o meio-dia, ou considere bebidas descafeinadas. E o álcool? O álcool é um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Embora possa parecer que o álcool o ajuda a adormecer mais rapidamente, ele na verdade fragmenta o seu sono mais tarde durante a noite, impedindo que atinja as fases de sono profundo e REM. Pode acordar várias vezes ou sentir que não descansou, mesmo que tenha dormido 8 horas. Tente evitar o álcool pelo menos 3 a 4 horas antes de deitar. Quanto à hidratação, é crucial manter-se bem hidratado ao longo do dia, mas evite beber grandes quantidades de líquidos nas últimas 2 horas antes de deitar. O motivo é simples e prático: para evitar ter de se levantar várias vezes durante a noite para ir à casa de banho, o que naturalmente interrompe o seu ciclo de sono. Por fim, e este é um ponto que muitas vezes é negligenciado, vamos falar da atividade física. Ninguém espera que corra uma maratona aos 70 anos, mas a verdade é que o seu corpo precisa de movimento. Uma caminhada leve durante o dia, umas sessões de alongamentos suaves ou até uma aula de Tai Chi podem fazer maravilhas pela sua qualidade de sono. A atividade física regular ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, que são grandes inimigos do sono, e promove um cansaço físico saudável que facilita o adormecer. No entanto, o timing é importante. Evite exercícios intensos muito perto da hora de deitar, pois podem ser estimulantes demais e dificultar o adormecer. O ideal é que a atividade física seja feita durante a manhã ou início da tarde. Estes hábitos sobre o ambiente de sono e o que ingerimos são peças fundamentais que se encaixam no nosso puzzle para uma noite perfeita. Agora, vamos desvendar mais um segredo, algo que amarra tudo o que falamos e que pode ser a chave que faltava para um sono verdadeiramente reparador e uma vida mais plena. Chegamos a um ponto crucial, mas ainda temos um último segredo a desvendar, algo que amarra tudo o que falamos e que pode ser a chave que faltava para um sono verdadeiramente reparador
e uma vida mais plena, a gestão do estresse e a rotina de relaxamento antes de deitar. Muitos de nós, à medida que envelhecemos, carregamos mais preocupações, mais memórias e, por vezes, mais ansiedade em relação ao futuro ou à saúde. Todas estas emoções e pensamentos, se não forem devidamente processados durante o dia, podem transformar-se em ruído mental que nos impede de adormecer ou que nos acorda à meio da noite. A verdade é que a nossa mente não desliga como um interruptor. Precisamos de dar-lhe um tempo e um espaço para se acalmar, para abrandar o ritmo antes de esperar que ela mergulhe no sono. E este é o verdadeiro segredo que os médicos realçam. Não basta ir para a cama na hora certa. É preciso preparar a mente e o corpo para esse momento. Estabelecer uma rotina de relaxamento antes de deitar é talvez o hábito mais subestimado e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos que pode adotar. Pense nisto como um ritual de transição, uma ponte suave entre o seu dia ativo e a tranquilidade do sono. O que pode incluir esta rotina? Coisas simples, mas eficazes. Primeiro, o banho quente. Um banho morno ou quente, 1 ou 2 horas antes de deitar, não só relaxa os músculos, como também ajuda a baixar a sua temperatura corporal ligeiramente após sair da água, o que é um sinal para o seu corpo de que é hora de dormir. Depois, a leitura. Mas atenção, não é a leitura de ecrãs. Evite telemóveis, tablets e televisões pelo menos 1 hora antes de deitar. A luz azul, emitida por estes dispositivos, pode suprimir a produção de melatonina, confundindo o seu relógio interno. Em vez disso, pegue num livro físico, numa revista ou num jornal. A leitura de algo que não seja demasiado estimulante pode ser uma forma maravilhosa de desviar a sua mente das preocupações do dia a dia e transportá-lo para um estado de maior calma. A música suave é outro excelente aliado. Escolha músicas instrumentais, clássicas ou sons da natureza. O som relaxante pode abafar ruídos externos e criar uma atmosfera pacífica no seu quarto. Outra técnica poderosa é a meditação ou a prática de mindfulness. Não precisa de ser um guru espiritual. Existem muitas aplicações e vídeos com meditações guiadas curtas, de 5 a 10 minutos, focadas em relaxamento e sono. Apenas sentar-se em silêncio e focar-se na sua respiração ou visualizar um lugar calmo pode fazer maravilhas para aquietar a mente. Não se trata de esvaziar a mente de todos os pensamentos, o que é quase impossível, mas sim de observá-los sem julgamento e deixá-los ir. E, claro, o alongamento suave. Uns poucos minutos de alongamentos leves, focados na respiração, podem aliviar a tensão muscular acumulada durante o dia e preparar o seu corpo para uma noite de descanso. Isto é especialmente útil para dores nas costas ou rigidez nas articulações, que são comuns com a idade. O objetivo de toda esta rotina é criar um sinal consistente para o seu corpo e mente de que o dia terminou e que é hora de relaxar e preparar-se para o sono. A consistência é a chave. Ao fazer estas atividades aproximadamente à mesma hora todas as noites, antes da sua janela de sono ideal, das 21 horas às 22 horas, você estará a reforçar o seu ritmo circadiano e a educar o seu corpo a antecipar o sono. E o impacto de tudo isto vai muito além de apenas dormir melhor. Quando dormimos bem, a nossa capacidade de memória melhora significativamente, o que é fundamental para a nossa independência e qualidade de vida. A nossa disposição fica mais positiva, reduzindo a irritabilidade e a sensação de cansaço crônico. O sistema imunitário fica mais forte, tornando-nos menos suscetíveis a doenças. E a nossa energia para as atividades diárias, para estar com a família, para os nossos hobbies, para viver a vida com alegria,
aumenta exponencialmente. Uma noite de sono reparador é um elixir para a longevidade, não apenas porque nos faz sentir melhor, mas porque permite ao nosso corpo reparar-se, regenerar-se e funcionar no seu melhor. Ao adotarmos a hora ideal de deitar, mantendo uma rotina consistente, otimizando o nosso ambiente de sono, mindful do que comemos e bebemos, fazendo alguma atividade física e, crucialmente, dedicando tempo para relaxar a mente antes de adormecer, estamos a investir na nossa saúde de uma forma profunda e duradoura. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Nunca é tarde para começar a cuidar melhor de si e a colher os frutos de uma vida mais energizada e plena. Quero muito saber a sua opinião. Qual destas dicas você já pratica? E qual você vai começar a implementar hoje? Deixe o seu comentário abaixo. Adoraria ler as suas experiências e as suas dicas para um sono melhor. Se este vídeo te trouxe valor, por favor, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para mais conteúdo útil como este. A sua participação nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação e a construir uma comunidade de pessoas que vivem a sua melhor vida em todas as idades. Vocês são a prova viva de que a vida fica cada vez melhor com a idade, especialmente quando cuidamos de nós mesmos. Vivam a vossa melhor vida em todas as idades.